O Vila Nova mudou da água para o vinho no Campeonato Brasileiro da Série B. Até a metade da competição era um time que estava com cara, jeito e andado, que seria rebaixado para a Série C. Se via poucas perspectivas na equipe. Durante o primeiro turno, na passagem ruim do Wagner Lopes, no comando da equipe do Vila Nova, depois que ele saiu, entrou o Igor Magalhães. Ele conquistou a primeira vitória do time na competição, teve uns resultados interessantes, o time estava até jogando bem. Quando, de repente, a diretoria do Vila Nova resolveu dar o pulo do gato. Não estava, talvez, confiando tanto no trabalho do Igor e resolveu contratar um treinador. E, para mim, esse foi o ponto que foi o divisor de águas para o Vila no campeonato. Chamaram o Emerson Maria, um técnico notadamente defensivo, que já conseguiu bons resultados na carreira, que já subiu e foi campeão da Série B com o Joinville, que fez 2 boas campanhas da Série B pelo Vila Nova, chegando mais perto no final da competição do G4 e muito distante da zona de rebaixamento. E é isso que o Vila Nova estava sonhando para esse campeonato de 2021. Não ser rebaixado, permanecer, porque a equipe tem dificuldades para investimento e está com dificuldades para se manter na competição. E aí, se tiver uma próxima Série B, a situação vai ser bem melhor do que a do ano anterior. Então ele ficou em 3 partidas. Deixa eu até relembrar aqui essas partidas. Estreou contra o Londrina, uma retranca danada, perdeu por 1-0 lá. Empatou com o Vitória, jogando feio demais em Goiânia. E depois jogou contra o Botafogo e acabou perdendo por 3-2. E aí, na volta, ele vai e chama os jogadores e fala, vamos lavar roupa suja aqui. Eu vou falar o que eu penso de vocês e vocês falam o que eu penso de mim. E aí ele falou poucas e boas, e aí os caras falaram, o senhor é muito defensivo, o treino pode ser assim, assim, assado. Lavagem de roupa suja. Quem propõe tem que aguentar. Então aí ele chutou o balde e falou, eu vou embora. O jogo seguinte era com o Avaí de Santa Catarina. Sabe o que eu sinto hoje naquela situação? É que os jogadores viram que o negócio não ia virar, o treinador também viu que não ia dar liga, então arrumou aquela situação para ir embora. E aquilo meio que mexeu com o Vila Nova. E era o Igor que estava ali. E o Igor já tinha feito um trabalho interessante antes do Emerson. E sabia como ele deveria proceder com aquele time. Então, as pessoas se uniram no Vila Nova depois daquela saída. Talvez se não tivesse passado o Emerson nesses 3 jogos, não tivesse dado essa sacudida. O Emerson disse que quando foi mal no Criciúma, na Chapecoense, deixou uma sementinha, talvez seja essa a sementinha que ele deixou no Vila Nova, que veio a florescer depois. Então, o Igor fez um baita de um trabalho, está fazendo um baita de um trabalho. Está 11 jogos sem perder. 9 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa invencibilidade era consistente. Já teve o Cruzeiro, que chegou a ficar 10 jogos sem perder. Teve o CRB, que chegou a ficar 11. Teve o Náutico, que teve 14 jogos de invencibilidade no início do campeonato. O Vila agora é o time com maior invencibilidade nesse momento na competição. E disparado em cima do segundo colocado, que é o Botafogo, que há 4 jogos não perde para ninguém. Isso já significa que o Igor tem um trabalho consistente e que o Vila Nova deve investir nesse profissional que tomou a decisão de ser técnico principal. Não quer ser mais um treinador auxiliar. Depois de ter sido vice-campeão brasileiro de aspirantes, sub-23 com o Vila Nova, e agora está fazendo essa campanha, ele quer dar um passo maior na sua carreira. E eu considero que ele está com a razão. E considero que o Vila Nova tem que investir. O Vila tentou o consagrado Emerson Maria, tentou o consagrado Wagner Lopes e não deu certo. E está dando muito certo com o Igor.
E não é obra do acaso, porque geralmente quando se coloca um auxiliar, o cara vai bem 2, 3 jogos, porque ele sabe mais ou menos ali o que estava faltando com o treinador anterior, mas depois não dá conta de segurar. Por quê? Porque vai se exigindo mais do treinador, vai se exigindo mais argumentos de treino, mais argumentos de preleção, mais estratégias diferentes, como por exemplo o Igor teve um dia desses que teve que colocar com 3 zagueiros diante dos desfalques e diante também da postura tática do adversário, que era o Brusque lá em Santa Catarina. Por exemplo, nesse 11º jogo de invencibilidade, 9 pela Série B, 2 pela Copa Verde, enfrentou o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, e apesar do gramado pesado, do empate, da dificuldade, o Vila era mais time, dava para notar nitidamente. Tanto é que o Luxemburgo, depois do jogo, veio e disse que o Cruzeiro tinha empatado com uma equipe melhor do que o Remo, que lhe havia vencido. Então ele exaltava que o seu time tinha jogado mais do que no jogo anterior e tinha enfrentado uma equipe mais qualificada. E ele tinha toda a razão. E olha, nesses jogos de invencibilidade, a última partida que o Vila Nova perdeu foi no dia 17 de setembro contra o Coritiba. E nesse dia foi uma das melhores atuações do Vila em todo o campeonato. O Vila Nova não merecia ter perdido essa partida, e o técnico do Coritiba, Gustavo Morinigo, disse depois do jogo que o Vila Nova tinha jogado muito e que o torcedor tinha que agradecer bastante aquele resultado que o Coritiba tinha conquistado. Se não fosse esse jogo, seriam 15 jogos de invencibilidade. E que agora a diretoria do Vila Nova pense na próxima temporada, nos bons desse ano para se manter e nos reforços que pode trazer e dê moral para o Igor.